Assista agora, Jornal RP News. Vamos começar aqui o RP News. Ontem esteve aqui no nosso estúdio o vereador e presidente da Câmara de Rio Preto, Paulo Paulera. E nós vamos falar sobre o projeto, de lei do Paulera, mais uma vez na edição de hoje. O projeto que prevê a internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua. Quem não assistiu a entrevista vai poder ver um trechinho agora. E na sequência a gente vai conversar com uma psicóloga para falar mais desse projeto que é polêmico. Veja, eu queria que você falasse um pouquinho da onde veio a ideia de fazer um projeto como esse, para tirar essas pessoas que estão nas ruas e que são usuárias de drogas e dar a elas a oportunidade de se regenerar, e voltar para a sociedade. Bom, o projeto ele coloca que as pessoas têm que ser internadas em clínica especializada, com junta médica. Quer dizer, é uma coisa bem complexa, não é uma coisa simples. Ninguém vai chegar na rua, pegar qualquer pessoa e levar embora para internar. Não é isso. Então, o meu projeto fala em realmente dar apoio, trazer essas pessoas para o convívio, 90 dias de internação, que as pessoas possam se recuperar e voltar novamente ao convívio da população. Essa é a lei que fala involuntária. O objetivo agora é sensibilizar o prefeito, que ele possa sancionar o projeto. Aliás, eu tinha uma reunião agora, cancelei a reunião para estar presente aqui no seu programa, em respeito aqui ao trabalho de vocês aqui da TV. Bom, o projeto é polêmico, mas foi aprovado quanto ao mérito e também legalidade pelos vereadores e aguarda agora a sanção ou o veto do prefeito Edinho Araújo. Ou ele vai sancionar e vai virar lei, ou vai vetar. Como eu disse ontem, gente, hoje nós vamos ouvir a opinião de uma psicóloga, Eu converso agora, ao vivo, com a psicóloga Melissa Pomaro, que está em Cerquilho. Boa tarde, Melissa, tudo bem? Boa tarde, eu sou uma riopretense, minha cidade natal aí, Rio Preto, uma cidade quente, que eu amo muito. Exatamente, Melissa. A cidade aqui continua quente, viu? Muito quente mesmo, apesar de estarmos aí enfrentando um período longo de chuva desde janeiro, mas o clima aqui é quente mesmo, como você conhece bem. Bom, Melissa, para a gente dar início a esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, Há quanto tempo você é psicóloga? Sim, vamos lá. Eu sou Melissa Pomar, eu sou psicóloga clínica, eu atuo dentro da área clínica há mais de 3 anos, e é minha segunda formação, A minha primeira formação é comunicação social, eu tive uma longa carreira dentro de empresas, do mundo corporativo. E hoje você está em Cerquilho. Cerquilho, para quem não conhece, fica próximo a São Paulo? Fica 1h30 de São Paulo, é a região de Sorocaba. Estou pertinho de Sorocaba. É uma cidade pequena, acolhedora, Sim, tem 50 mil habitantes aqui. Eu vivi os meus últimos 20 anos em São Paulo, na capital. Então, o tema de hoje, essa questão até do crack, eu presenciei muitas vezes. É uma questão muito séria. Eu já parabenizo a Prefeitura de Rio Preto por estar olhando para isso. É preciso olhar, porém, existem muitas formas de se trabalhar algo tão complexo quanto o próprio Paulo trouxe isso ontem. É realmente uma questão bem complexa. Exatamente. Eu gostaria que você explicasse para a gente, o que é uma internação involuntária, quais são os pós e contra, Porque é um projeto polêmico, divide opiniões, a maioria dos psicólogos não são a favor, da internação involuntária, e eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse tema. Então, vamos lá. A própria palavra, involuntário, quando a pessoa não tem a vontade própria dela. E isso, dentro da psicologia, já não dá os efeitos que a gente espera. Porque quando a gente já quer muito, o resultado é médio e longo prazo. Então, imagina quando a pessoa não quer. E vamos trazer uma situação simples, cigarro.
A pessoa não quer parar de fumar. Ela não vai parar de fumar. Ela só vai realmente parar de fumar quando vier dela, né? Assim, uma questão voluntária, um motivo dela. Aí sim, ela vai ter recursos, vontade principalmente, e vai passar por esse processo. O que nós, né, psicólogos, defendemos é a redução de danos, né? Assim, é possível trabalhar a drogatização? Sim, é possível. É complexo? Muito complexo. Porém, nós somos contra a internação involuntária, até pelo que eu ouvi da reportagem, né, que vai ser uma internação de 90 dias, Isso. passa aí por uma restrição mesmo, então assim, é abstinência total, e depois desses 90 dias, retoma a sociedade. Eu Mas, acho assim, que é retoma para aí, onde? eu acho que é aí que mora o perigo, né? Porque você recolhe essas pessoas já contra a vontade delas, elas ficam internadas por 90 dias em abstinência, como você falou agora, e o retorno dela à sociedade, né, pode ser perigoso, porque ela pode voltar a se drogar, né, porque ela vai estar numa situação ainda de rua. Sim. E o que é interessante, né? Alguns pontos. Vocês citaram ontem a questão do Bezerra de Menezes, que é um hospital psiquiátrico, né? E misturar a drogatização com pacientes psiquiátricos já tem um conflito aí, um conflito bem complexo. E aí eu acho que vale a pena, já que estamos falando em um projeto de lei e que ele pode entrar em discussão com a sociedade, olhar o que já foi feito, né? A cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, em 2014, tem um projeto que nós, psicólogos, defendemos muito, que se chama de Braços Abertos, que é o quê? Né? Eu trouxe alguns pontos assim bem rápidos para colocar isso na mesa e para se olhar para isso, né? Uma pessoa que está em situação de rua... Esse projeto foi colocado em prática na época do prefeito Dória, é isso? Não, Haddad. Foi no Haddad. Certo. Então foi o prefeito Haddad que colocou esse projeto em prática em São Paulo. Em São Paulo, em 2013. Olha só, a gente estaria fazendo 10 anos se o projeto não tivesse sido descontinuado no meio do tempo. E aí existem números, dados muito positivos quanto a isso, que é redução de danos. Então vamos lá. Uma pessoa que está em situação de rua, ela já é uma pessoa com vulnerabilidade social. O que é isso? Ela não tem casa, ela não tem alimento, ela não tem renda, e aí usa a droga também como uma fuga de toda essa realidade que eu estou. E qual sentido a minha vida tem? Nenhum mais. Então, quando a gente fala redução de danos, é o quê? Vai reduzir a criminalidade. Nós vamos olhar para o usuário como pessoa. A gente vai dar dignidade para essa pessoa. E não é uma prática de higienização. O que é higienização? O centro está tomado lá por uma média de... Eu vou falar os dados que eu vi na reportagem. 800 pessoas. 800 pessoas, 800 pessoas. Existem 800 pessoas em situação de rua. Eu pego essas 800 pessoas, eu coloco em um hospital, em clínicas, fica por 90 dias. Então, por 90 dias, o centro vai estar maravilhoso, higienizado. Isso gera voto, vamos falar bem a verdade, eu sou psicóloga, eu não sou política, então quem vê fala, nossa, que incrível, olha, que incrível. Só que não foi solucionado, porque depois de um tempo eles vão voltar e pode voltar para outro lugar e depois retoma, né? Então, o que a redução de danos acontece? Vamos falar exatamente desse programa que é o Braços Abertos, que é o que teve de mais funcional. Né? Digamos assim, tem pontos positivos e pontos negativos? Sim, como todos. E a gente precisa olhar e melhorar, né? Então, o projeto, né, que já não é nem um projeto, é um programa mesmo, porque ele foi implementado, ele oferece
moradia, ele oferece 3 alimentações por dia, ele oferece trabalho remunerado para essas pessoas. E que tipo de trabalho? Zeladoria na cidade. É conservação de praça, varrer rua, sendo que os dados 2014 era R$15 a cada 4 horas de trabalho. Esse era o valor que se dava a essas pessoas, e dava assistência médica, odontológica, sendo que aderir ao tratamento de abstinência da droga é opcional. Entende? Isso é redução de dano. Porque a pessoa vai voltar a ter dignidade. Fala, poxa, eu tenho um lugar para morar, eu tenho uma renda, eu tenho um alimento, então eu não preciso mais roubar, né? Então isso são dados, tá? 80% dos crimes caíram, e mesmo assim, mas existe o traficante. Tudo isso, gente, são vários aparelhos, tá? Isso, eu estou dizendo que já aconteceu. O policiamento está lá, eles conseguem identificar quem é usuário e quem é traficante, os traficantes são presos, né? Então, entende que é um trabalho, né? E é um trabalho médio, longo prazo. O que aconteceu, né, com esse programa? Em 2014, um ano de programa, dados positivos. 2015, só crescendo os dados positivos. Gestão Dória chegou, descontinuou o projeto. Nós sabemos o que aconteceu com a Cracolândia, né? Violento, truculento, opressor, né? Que pegou essas pessoas e jogou para um hospital psiquiátrico. E ainda existe nos dias de hoje, se eu não me engano, aí umas 50 pessoas em tratamento. Então, assim, o projeto em si, ele foi descontinuado e de uma forma... Eu não tenho nem palavras, né? Porque, assim, a gente vê que algo funciona e descontinua. Acho que devia ter leis para isso, né? Algo que funciona não pode ser descontinuado. Eu entendi a sua colocação e a sua preocupação. Para o projeto dar certo, ele tem que ter continuidade, independente do governo que entra. Exatamente. Porque nós estamos falando de pessoas em tratamento, né? De pessoas que precisam de um acompanhamento a longo prazo, porque senão elas retornam à estaca zero. Então, precisa ter uma responsabilidade política, um comprometimento político com esse projeto. Assim, ele dará certo. A TV Rio Preto está presente nos principais aplicativos de Box TV e também nas plataformas digitais. O RP News está de volta nesta terça-feira, 7 de fevereiro. Para quem está chegando agora, eu estava ao vivo com a psicóloga Melissa Pomaro, lá diretamente de Serquilho, na região de Sorocaba. Ela estava comentando o projeto de lei do Paulo Paulera, né, o vereador aqui de Rio Preto, que foi aprovado e espera a sanção do prefeito e prevê a internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua. Melissa, me ouve agora? Sim, tá, eu estou ouvindo. Que Sim, bom. Já estamos no ar, já, viu? Melissa, ótimo, eu ouvi, né, toda a sua explicação, te dou total razão, porque se a gente interpretar dessa forma, se não tiver uma política continuada, nós voltamos à estaca zero, porque essas pessoas, né, precisam de um acompanhamento a longo prazo. Então, se mudar o governo, né, sai um prefeito e entra outro, esse projeto tem que ser levado a sério, porque o acompanhamento dessas pessoas depois dos 90 dias precisa ser por muito tempo, para dar certo, é isso mesmo?
Sim, e além dos 90 dias, porque pelo que eu entendi do projeto, essas pessoas, né, vai ali passar por uma triagem, e o que é muito legal, assim, eu parabenizo mesmo o Paulo Paulera pela preocupação, e por toda uma aliança que ele está fazendo, né? Ele conversou com o Frei do Lar São Francisco, que é autoridade. Então, assim, que ótimo, né? Tá fazendo a junção dos aparelhos. Mas para além disso, né? Existem as pessoas que o inicial, assim, eles não têm moradia. Então, o que eu gosto desse programa, que é redução de danos, olhou o todo, né? Ele olhou o quê? Voltar a dignidade para essas pessoas. Então, eu preciso ter um teto, eu preciso ter alimentação e eu preciso ter renda, né? E existem vários trabalhos ali, porque aí também existe toda uma equipe de saúde, uma equipe de psicologia que acompanha essas pessoas, eles produzem artes, assim. É um trabalho muito bonito, vale a pena, já que está pensando sobre isso, é o que eu sempre falo, vê o que já foi feito, vê o que funcionou, vê o que pode ser melhorado, né? E Braços Abertos está aí, é um projeto, um programa, né? Muito além de um projeto, ele foi em ação e é melhorar. E quais são as questões contra, né? Vamos falar dos contra. Isso. Quando nós olhamos uma população em muita vulnerabilidade social e nós damos a esta população moradia, alimentação, oportunidade, né, que é uma renda ali, então a gente está dando emprego e renda, e nós estamos dando opção de tratamento, que é tudo que o programa coloca, a própria sociedade vê como ruim. Eu estou dando direito a pessoas que não têm direito a nada. Olha como a nossa sociedade chega a ser até um pouco hipócrita, né? Então, assim, quando a gente olha um programa como esse em ação, chama lá de bolsa crack, chama lá de, então agora é melhor virar crack do que virar trabalhador, sabe? São umas contradições que os bons projetos não dão consequência por uma questão eleitoreira. Porque querem ver esta população à margem mesmo. Na verdade, não quer nem ver esta população, né? Porque quando eu não vejo, logo não existe. E aí não se resolve, é meio que jogar uma poeira embaixo do tapete. Então, eu também vi, né, que teve aí uma carta, né, do pessoal da psicologia em Rio Preto. Isso, então, senta com esse pessoal, sabe? Conversa, está em discussão. Quem sabe São José do Rio Preto seja um grande piloto de um programa que tenha começo, meio e continuidade, sabe? É preciso olhar para essas pessoas como pessoas, né? E mais uma vez, tem traficante? Tem, vai ter o policiamento lá. Então, assim, são vários aparelhos juntos, mas tratar estas pessoas como questão de saúde, primeiro, né? Não questão de polícia, é saúde. Exatamente. Quando a gente não olha para a questão da saúde, gera esses casos de polícia, porque eles precisam de dinheiro, e aí para ter dinheiro tem o assalto. E tem tudo isso que a gente sabe. E tem que ir na causa, né? Assim, a causa qual que é? Não tem moradia, não tem dinheiro, não tem alimentação? O Estado precisa, sim, fornecer isso. E, principalmente, né? Para não chegar nisso, é o quê? É educação. Né, fazer assim uma educação mesmo. Eu até vi no intervalo aqui um anúncio sobre prevenção, né, que não é nem anúncio, né? Falando sobre cigarro, né? Então, assim, hoje existe sim um trabalho muito forte na questão do cigarro, que é uma droga legalizada, e muita consciência, né? As outras drogas existem? Não existem, né? Precisa ter este programa educacional sobre as drogas? Precisa. Exatamente. Eu sou a favor também, assim como você, que unir forças, né, é o que vai fazer a diferença desse projeto, por exemplo. Porque quem é contra no momento, né, pode ser integrado ao projeto, né? Ouvir essas pessoas que são contras, mas de que forma elas podem ajudar, né? De que forma Exatamente. Elas podem adequar o projeto para que tenha efeito positivo, porque são pessoas que existem e não tem como escondê-las, né? Tanto é que elas estão ali expostas no centro da cidade e muitos se incomodam com a presença delas, né?
Então, elas precisam ter a chance, pelo menos, de se regenerar, né? Porque no momento nada é feito. Então, elas continuam naquela situação. E quem sabe, com tratamento, com acompanhamento, um trabalho sério, políticas públicas para o pós, né? Para o pós-tratamento, elas terem e enxergarem as possibilidades que elas ainda têm pela frente. Sim, exatamente. E é um projeto tão importante que muitas que hoje não estão afastadas da família podem até retornar, né, para suas famílias. Sim. Né? Então é uma ótima chance. Eu também vejo o projeto com bons olhos. Sou a favor do projeto desde que ele não seja abandonado daqui 2 anos, quando o governo, né, Edinho Araújo, deixar a prefeitura. É isso mesmo, Sim. Melissa? Estou correta? Pelo que eu ouvi do projeto, ele é uma internação de 90 dias. Tratamos a pessoa? Tratamos. E retoma esta pessoa para o convívio da sociedade. Mas se já é uma pessoa em situação de rua, aonde é esse convívio? Né? É isso assim que precisa esmiuçar mais, entender melhor. Porque um projeto, ele precisa abordar tudo, assim, onde essas pessoas moram, e se de repente não vai ter hotel, como teve, porque o projeto de São Paulo, alguns prédios, que era bem mesmo lá na região central, foram feitos só para isso. Então, se eu não me engano, eram 5 prédios, que era uma média de umas 400 pessoas, e todos ali faziam parte do programa. Então, assim, todo mundo sabia que aquela região era dos braços abertos. E também existiam algumas pessoas que não queriam morar ali. Então, eles ficavam nos aparelhos de acolhimento, né? Que é aquele lugar, os locais que só dormem. Eu sei que aí em Rio Preto também tem, se eu não me engano, é na Badibacite, né? As pessoas que em situação de rua. Sim, nós temos o albergue ali no mesmo local, próximo à Avenida Badibacite, ali na Rua Independência. Isso, então, existe isso também. A pessoa dorme, né? Mas eu tenho que dar o que para essas pessoas? Eu tenho que dar uma oportunidade de geração de renda. Entende? Que é isso que o programa também propõe. Eu tenho que dar alimentação para essas pessoas. Porque também, né? Tem a ver muito com a questão da droga. Senão o dinheiro que ganha, ele não vai comprar comida, ele vai comprar droga. Então, por isso que eu tenho que dar a comida. E é um processo, gente, assim, o que eu acho triste, e quando eu escuto esses comentários, né, mas vocês ficam ajudando essas pessoas, parece que, assim, a pessoa o ser humano, quando chega nessa situação, eu acho que é o momento mais triste do ser humano, porque ele não acredita mais nele, né, assim, foi falado mesmo, assim, ele não consegue mais tomar as decisões pensando em si. Não é que ele não consegue mais tomar as decisões, ele não vê mais caminho nenhum. Né? Ele não vê mais caminho nenhum. Então, o caminho que ele vê, uma fuga real, é o uso de droga. Então, é preciso oferecer este caminho. Entende? É preciso oferecer, vai ter aqui esse trabalho. Não quero este trabalho. Tem isso também. Querido, é este trabalho que temos, né? Para aderir ao programa. Né? Mas é preciso oferecer, porque se eu interno essa pessoa... Das 800 pessoas hoje em situação de rua em Rio Preto, nem todas são dependentes químicas. Vamos supor que 400 delas sejam. Aí o projeto, se for aprovado, vai cuidar dessas 400 pessoas. Gente, se dessas 400, metade ou menos da metade se recuperar por conta do projeto, já valeu a pena. Se a gente salvar uma vida, já valeu a pena. Sim. E aí existem dados, e eu peço para todos os vereadores que estão envolvidos nesse projeto, veja o programa Braços Abertos. E também não foi uma invenção nossa, foi trazido de fora, porque a redução de danos é o que funciona, Médio e longo prazo. Existem pessoas que retomou o mercado de trabalho, porque a gente precisa, sabe? Assim, a gente precisa de volte a acreditar em você. E para a gente acreditar na gente mesmo, a gente tem que ter o quê? Voltar à nossa autonomia. E olha onde que está o gap. Um dependente químico não é autônomo.
Não é, ele não consegue viver sem a química. Então, a partir do momento que eu vou trabalhando a autonomia desse indivíduo, ele consegue retomar a vida dele, ele consegue dar um novo sentido. E não necessariamente é retomar para a família, porque às vezes ele já cortou todos os vínculos familiares. Ele precisa reconstruir sozinho. Com autonomia ele consegue, ele faz uma nova família, ou ele segue sozinho. Então, dar esse suporte é o mínimo, o básico, é o teto, é alimento, é renda. Tá certo, Melissa. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no RP News. Convido você a participar de outras pautas, né? Sempre que a gente precisar de um auxílio, de uma terapeuta, de uma psicóloga, e principalmente que tenha esse olhar humano, né? Para quem é menos favorecido. Muito obrigada, eu agradeço. Sumiu o áudio no finalzinho, mas eu agradeço, estou muito honrada com esse convite e que bom eu poder ter um pouco dessa fala para que a gente olhe as pessoas como seres humanos, né? Seres humanos. Não é assim, um ser aqui que está atrapalhando a dinâmica da cidade. Essa pessoa precisa de ajuda, né? E o poder público, as políticas públicas precisam pensar nisso, muito além de práticas eleitoreiras. São práticas para salvar mesmo as pessoas.